Bom dia, turma. Então, a gente vai continuar falando, né, sobre essa questão geopolítica em torno do Brasil. Vamos falar sobre o G20, os BRICS, né, que são as potências emergentes. Falar também, né, sobre o G8 e toda essa questão que envolve, né, esse domínio que existe desses países, né, é, com uma economia, né, bem forte no mundo atualmente. Ok? Então, né, o Brasil, o BRICS e o G8, tá ok? Então, atualmente, uma das principais características da política externa é a liderança exercida pelos países entre os países subdesenvolvidos, né, em relação a esses países que estão em desenvolvimento, não chegaram a um patamar, né, de ser considerado desenvolvido, ok? Então, ocorreu, né, no caso em Cancún, lá em 2003, em setembro de 2003, uma reunião da OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio. Lá, no caso, foi liderado pelo Brasil, né, essa reunião, e foi discutido, né, no caso, algumas questões envolvendo justamente essa política, né, do comércio que existe entre esses países. Ok? Então, o Brasil, né, como né, no caso, estava liderando, né, esse grupo, ele estava até mesmo, no caso, impedindo, né, certos acordos, né, dos países ricos, né, em relação aos países pobres, ou seja, né, impor algumas regras comerciais, tá ok? Então, desse modo, né, no caso, muitos membros, no caso do G20, que eu vou falar logo mais, começaram a, no caso, tentar criar algum tipo de laços, né, ou seja, estreitar vínculos políticos e também econômicos. No caso aí, primeiramente se deu entre Brasil, Índia e China, tá ok? Posteriormente, eles começaram a criar, né, no caso na década de 2000, um agrupamento de países que ficou conhecido como os BRICS, ok? Primeiramente, até que no caso era só BRICS no começo, tá ok? Sem esse S aqui no final, ok? Mas aí eu já vou fazer a explicação dos BRICS, que significa, né, é a primeira sigla de cada país, né? Que B significa de Brasil, R de Rússia, o I de Índia, o C de China e o S que é, né, é África do Sul. Só que em inglês é escrito South África, então colocou-se o S aí, né, e não o A, ok? Mas o S significa South África, né, África do Sul, ok? Então foi criado esse agrupamento de países que ficou conhecido como BRICS, né, no caso essa sigla referente, né, à primeira letra do nome de cada país, aonde eles no caso começaram a criar, né, esses laços mais estreitos justamente para criar um comércio entre eles, tá ok? Deixar claro primeiramente, né, que no caso que os BRICS ele não é um bloco econômico, tá ok? Eles são um agrupamento de países, tá ok? Não tem nada a ver com bloco, tá ok? Então, como eu expliquei para vocês já, né, do que significa BRICS, e ficou, no caso, esse acordo de um caráter informal entre eles mesmos, né, da qual foram classificados como países emergentes, ou seja, transicionais, ou seja, de uma política subdesenvolvida para o desenvolvimento, tá ok? Então, emergente também é uma pessoa que, vamos dizer, era pobre e acabou, né, enriquecendo, né? Então, esses países foi considerado, né, como um país que tem um potencial para chegar desenvolvido, tá ok? Então, né, esse classificado desses países, né, no caso também, né, pelo alto crescimento econômico e industrial que ocorria na época e também elevar os seus índices socioeconômicos, ok? O Brasil nessa década, né, no caso no início da década, né, de 2000, estava com uma economia muito adiantado, vamos dizer assim, né, bem crescente, né, o país estava muito bem
e acabou tendo, né, no caso, sendo considerado esse país emergente, né? Hoje em dia não está tão bem assim das pernas, mas ainda tem esse caráter por ser um dos maiores países, né? Uma economia também, vamos dizer assim, né, entre os países subdesenvolvidos, tá ok? Então, né, nessa época ocorreu, né, esse crescimento, né, devido principalmente às exportações que ocorriam em torno principalmente para a China, que é um dos principais mercados consumidores aqui do Brasil, junto com os Estados Unidos. Então, no caso, ocorreu, né, uma grande exportação de matérias-primas, principalmente em relação a alimentos também, tá ok? E transferência de indústrias, né? Muitas indústrias internacionais acabaram adentrando o nosso território e fazendo com que tivesse uma receita maior o país, né? Já no caso, né, falando dos BRICS, né, no caso foram taxados de economias do futuro ou novas potências, justamente por estar, né, vamos dizer assim, bem das pernas, né, com uma economia fluindo, né, teve até uma revista muito importante, agora me fugiu o nome, que mostrava o crescimento do Brasil de uma forma muito boa, né? Da onde existia uma foto, né, do Cristo Redentor como fosse um foguete, né? Ou seja, como fosse uma economia que tivesse, né, muito bem, né? E recentemente essa revista ela já mostrou a mesma foto, né, que foi tirada do Cristo, mas meio que descendo, dando piruetas, uma forma meio que falar que a economia não estava indo tão bem, tá ok? Então essas economias do futuro, né, são grandes potências que passam a estabelecer relações multilaterais como as potências emergentes, tá ok? Então os BRICS eles têm uma força econômica muito grande na economia mundial, até porque, né, temos aí as duas maiores populações, que são a China e a Índia, né, junto com o Brasil, que tem também, né, uma população muito grande, chegando aí, né, todos eles a 2,9 bilhões de habitantes, ou seja, né, um mercado consumidor muito grande, né, e o PIB também que juntando, né, são 14 trilhões de dólares, né, ou seja, um valor, né, de PIB muito grande, da qual, né, essas potências, né, no caso, esses países desenvolvidos ficam muito de olho também, né, em relação a essas cifras, tá ok? Então, em 2009 ocorreu também, né, uma reunião onde foi reunidos, né, uma cúpula especial, e era justamente para ampliar, né, essa cooperação política e as relações econômicas entre esses países. Então estabeleceu-se o G20 como principal mercado gerenciador da economia mundial. Okay? Então o G20, pessoal, no caso o agrupamento do G8, que são as maiores potências mundiais, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Canadá e a Rússia também, ok? E no caso o G20 já agrupa esse G8, a União Europeia, esses países menores, né? Também no caso é considerado, junto com a Austrália, a África do Sul, a Arábia Saudita, a Argentina, o Brasil, a China, a Coreia do Sul, a Índia, Indonésia, México e também a Turquia, tá ok? Então formando o G20. Okay? Aí eu já falei para vocês, né? No caso, foi feita a explicação. Okay? Então, foi criado, né, esse G20 em 1999, onde existem as 20 maiores economias do mundo. E o objetivo é principalmente promover esse debate construtivo entre esses países industrializados e emergentes sobre assuntos importantes destinados ao equilíbrio, né, econômico global. Né? Ou seja, que essas potências, né, no caso, conversem entre si e façam, né, os melhores acordos em relação à venda, compra, né, de mercadorias.